É verdade universalmente admitida que um homem solteiro, possuidor de boa fortuna, deve estar precisando de uma esposa. Porque no livro do qual esse filme é baseado... Gente, o que nos faz gostar de adaptações? Contar um pouquinho mais sobre quem a gente é, mas com perguntas inocentes, porém nem tanto. É muito importante que a gente fale sobre coisas que a gente realmente gosta. Você está ouvindo o Perdidos na Estante. Boas-vindas ao Perdidos na Estante, o podcast onde a literatura encontra as telas. Eu sou o Frango e eu tô aqui para mais um episódio dessa baguncinha gostosa, falando do livro clássico que foi adaptado para, assim, diversas mídias. E olha que tem tempo que a gente não fala do livro classicão aqui, com os seus mais de 200 anos nas costas. Vocês viram aqui pelo título, não tem que ficar fazendo mistério, o livro em questão é Orgulho e Preconceito, de Jane Austen, e eu tenho o prazer de convidar uma grandíssima fã desse livro, que é a Fernanda Cortez, para falar dele aqui comigo. Então, seja muito bem-vinda, Fernanda. É uma felicidade muito grande ter você de volta aqui no Perdidos. Oi, gente, tudo bom? Muito obrigada pelo convite. Eu sou apaixonada por esse livro, tá? Eu tenho a Jane Austen, assim, com muito carinho no meu coração. Gosto dos demais livros, mas esse é o meu queridinho. E estou muito feliz de estar aqui participando nesse podcast que eu adoro escutar, tá? Sou fã de carteirinha. Então, olá! Espero que vocês gostem também dessa jornada lá pelas terras da Inglaterra. E antes da gente viajar lá pra Inglaterra, a gente tem que fazer aquele momento do beijo, né? Domênica adora essas coisas, manda a gente ficar beijando contra a nossa vontade. Minha sensação, Fernanda, é que quando eu era pequeno, minha mãe mandava eu ir na festa e falar: agora você beija todo mundo pra dar oi. A Domênica comigo com esse momento do beijo, sabe? Nossa, é igualzinho mesmo. Mas é tradição, né? Então vamos fazer o momento do beijo. Pra quem que você manda seu beijo hoje? Olha, hoje eu mando meu beijo pra pessoinhas especiais que moram no meu coração e que eu estou morrendo de saudade delas, de jogar as nossas mesas de RPG. E ó, não é clubismo, tá? O beijo vai pra senhora Domênica, olha só, o senhor Basso, a Renata e o Telo, que são os melhores jogadores que eu já tive de RPG, tá? É um grupo muito gostoso de mostrar pra eles. E também são meus amigos, né? Domênica e Basso moram aqui no meu coração, foram até no meu casamento, então eu não preciso nem dizer. Então, um beijo maravilhoso pra vocês. E eu vou mandar um beijo pra doutora Maria Clarissa, minha amiga pessoal e também às vezes inimiga pessoal também. Tá ouvindo todos os episódios, a gente se troca rios de unhas no Instagram, as unhas mais bizarras do mundo. Porém, amo doutora, um beijo pra você. Imagina que você vai ouvir esse episódio também. Então, bora lá pro episódio. Orgulho e Preconceito é uma obra publicada pela britânica Jane Austen em 1813, derivada de um enredo anterior intitulado Primeiras Impressões, escrito em 1796 e recusado por um editor no ano seguinte. Não há muitas informações sobre a vida da autora, mas sabe-se que ela começou a escrever ainda muito jovem, sempre com um tom satírico sobre os costumes da época. Por estar em domínio público, a obra é publicada por diversas editoras e recebeu inúmeras adaptações, seja de forma direta ou indireta. A série de 1995, lançada pela BBC, e o filme de 2005, dirigido por Joe Wright, são as mais famosas. Porém, há inúmeras outras, como o livro Orgulho, Preconceito e Zumbis, escrito por Seth Graham Smith, e até mesmo uma novela da Globo, chamada Orgulho e Paixão, exibida em 2018, que adaptava livremente os livros de Jane Austen. A edição utilizada neste episódio para a construção da pauta foi publicada pela editora Nova Fronteira, com tradução de Laura Alves e Aurélio B. Rebelo. Agora a gente vai começar o episódio, e antes da gente começar qualquer coisa, Orgulho e Preconceito é um livro classicaço, tem mais de 200 anos, igual eu falei na introdução, ele foi lançado em 1813, né, e sim, todo mundo já sabe mais ou menos a história. Sabe pelo menos o casal principal o que acontece. O resto nem tanto. Mas eu queria que você desse uma sinopse pra gente, Fernanda. Fala um pouquinho o que fala Orgulho e Preconceito. Bom, o Orgulho e Preconceito, ele é um livro
que vai falar, como muitos, né, da Jane Austen, sobre a vivência, o cotidiano de algumas pessoas, de algum vilarejo, de algum local específico da Inglaterra. Era a forma mais comum que a Jane Austen contava as suas histórias, né? Tanto que tem muita gente que brinca que é o filme de Nada Acontece, né? É o livro que nada acontece, as pessoas só conversam e vão uma nas casas das outras, né? E nesse, nós acompanhamos o cotidiano da família Bennet, que tem o senhor e a senhora Bennet, como eles são chamados, e todas as suas filhas, pois esse casal não teve nenhum filho, apenas mulheres, e todo a questão, né, sobre as questões de casamento, sobre como era necessário casar todas essas mulheres, pois elas não teriam uma terra, quando o Sr. Bennet falecesse, isso iria pro homem mais próximo da família, e a gente vai acompanhando principalmente o núcleo de duas irmãs, que são as mais velhas, a Elizabeth Bennet e a Jane Bennet, que é considerada a irmã mais bela de todas, e o desenrolar da vida dessa família e dos demais vizinhos desse lugar, com a chegada de pessoas de fora dessa comunidade, pessoas abastadas, que é o Mr. Bingley e a sua irmã, e o seu grande amigo, Mr. Darcy. E como que vai ser essa rotina do pessoal que mora mais afastado, mais no interior, tendo contato com esse pessoal mais abastado, que veio passar aquela temporada de veraneio, sabe? Vamos passar, né, num local mais afastado. E basicamente é acompanhar isso. É uma grande novela, tá? Orgulho e Preconceito. Então não tem grandes momentos tensos, é mais essa vivência cotidiana, as conversinhas, as fofocas, as cenas cringe, tem tanto, gente, é incrível, mas o que eu gosto muito é disso, a simplicidade da vida de uma comunidade durante um ano, mais ou menos. E como é que Orgulho e Preconceito entrou na sua vida, assim? Você falou que você é apaixonada por Orgulho e Preconceito. Eu, situando o ouvinte, eu terminei de ler o livro tem 2 dias, tá, gente? Obviamente eu conhecia, já estudei sobre, já fiz várias coisas pensando, coisas sobre Orgulho e Preconceito, sabia quem que era Mr. Darcy, sabia quem que era Lizzie Bennet, sabia várias coisas do livro, mas nunca tinha parado pra ler. Eu fiz essa reparação histórica comigo mesmo agora, e adorei o livro, já fica aí a informação para todo mundo. Mas como é que entrou na sua vida, Fernando? Olha, esse livro entrou na minha vida quando eu tinha meus 14, 15 anos. Faz tempo, tá, gente? Faz muito tempo, eu tô com 35 agora, então assim, faz brincando aí uns 20 anos que esse livro entrou na minha vida. Primeiro, não foi tanto a leitura do livro. Eu e minha mãe tínhamos o hábito de assistir muito filmes ou séries antigas, né? A gente adorava ir na Americanas, e quando tinha aquelas promoções de DVD, e comprar o máximo pra gente assistir. Então eu sempre gostei muito de assistir séries e filmes com a minha mãe, e assistir os clássicos ou filmes e séries que retratavam obras de época, né? E numa dessas eu vi o box da série da BBC de Orgulho e Preconceito com o ator Colin Firth, e eu já era apaixonada pelo Colin Firth, tá? Já adorava o Colin Firth. Quem não era apaixonado pelo Colin Firth no início dos anos 2000, né? Ele era um galanzinho, assim. Exatamente. E eu, nossa, é o Colin Firth mais novinho. Ai, que fofo, vou assistir. E eu adorei. Eu gosto muito desse tipo de história, né? Achei muito interessante, e como eu sempre gostei de ler, toda vez que eu assisti alguma obra e eu sabia que ela era baseada num livro, automaticamente eu ia atrás do livro, porque eu gostava de ver as duas versões, né? E aí eu fui ler Orgulho e Preconceito, apaixonada também. Achei o livro incrível. A série é muito fiel, tá, ao livro, até porque ela tem muito mais tempo, né, pra trabalhar a história. E aí eu fui ler o livro, adorei, e aí eu fui saber mais sobre a vida da Jane Austen, fui ver as outras obras dela, e foi um caminho sem volta, né? Aí já li todos os livros. Quando eu teve um período que eu tava à frente de um clube do livro para livros focado para autoras, né? Para nós lermos mulheres. Nós lemos Emma, foi incrível, sabe? Então eu gosto muito da autora, e sempre que eu tenho possibilidade eu indico pra alguém. Você falou de Emma aí. Emma
qual foi o primeiro que eu li da Jane Austen. Eu comprei um box da Nova Fronteira com 3 livros, que era Emma, Razão e Sensibilidade e Orgulho e Preconceito. Eu falei, eu tinha que tomar vergonha na cara e ler Jane Austen alguma vez na minha vida, né? Tanto assim, gente, não é possível que eu não vou fazer isso. Aí eu aproveitei que tava na promoção, comprei os 3 e falei, vou guardar Orgulho e Preconceito pra ser o último, porque eu sei que eu vou gostar. Eu já tinha certeza que eu ia gostar. Aí deixa eu conhecer os outros antes, só pra eu ter um gostinho de como é que é, pra depois eu ir em Orgulho e Preconceito. Então eu li Emma, gostei, li Razão e Sensibilidade, gostei um pouco mais do que Emma, e aí Orgulho e Preconceito não tem jeito, ele é assim, não tem jeito mesmo. Ele é realmente o melhor dos 3 que eu li, disparado. Não, ele é muito bom. E Emma é muito engraçado. Até ouvi que você gostou, porque tem muita gente que não gosta de Emma, porque normalmente, ao contrário das outras obras, Emma é uma personagem que a Jane Austen, a personagem principal que a Jane Austen fez, e ela fez Emma pra não ser gostável. Ela fez Emma pra você achar a Emma irritante. E normalmente ela faz personagens principais pra serem gostáveis, né? Então causa essa estranheza. Mas, de fato, Orgulho e Preconceito, ele é o mais famoso. Assim, não que os outros não sejam. Todos, esses 3, todos tiveram adaptações, tá? De filme. Adaptações mais diretas ou que inspiraram outras histórias, mas da obra da autora acaba sendo Orgulho e Preconceito o mais comentado, né? Sempre que se lembra de Jane Austen, se lembra de Orgulho e Preconceito. Eu acho que essa edição da Nova Fronteira de Emma, por exemplo, ela tinha uma introdução que falava um pouquinho desse contexto da criação do livro, e falava um pouquinho de que a Emma era pra ser uma crítica àquela época. Uhum. Então, e aí, na hora que eu fui ler, já foi com outro olho. Ah. Já foi pensando, pô, isso aqui é, na verdade, uma sátira. Exato. Como foi o primeiro livro dela que eu li, os outros já ganharam esse tom também. Porque eu não fui completamente cru, né? Eu já sabia que aí você vai ser muito mais especialista que eu aí em Jane Austen. Disparadamente você vai ser, mas a vida dela é meio obscura, assim, né? De quem foi Jane Austen de fato, o que ela gostava, o que ela fazia. Tinha muito que ela era essa mulher classe média ali, da aristocracia média, e retrata o que ela vivia nos livros. Com esse olhar crítico, que eu acho que é o mais legal, né? Exatamente. E muito da Jane Austen que a gente consegue ter dela, os biógrafos de Jane Austen, eles fazem um trabalho incrível, tá? De tentar localizar informações, porque muito do que se sabe dela eram de cartas que foram recuperadas de conversa dela com a irmã dela, né? Cartas que elas se trocavam uma com a outra, mas algumas dessas cartas a própria irmã dela queimou na época, depois do falecimento, até pra manter a privacidade da própria irmã, sabe? Então não se tem tanta informação, tem esse grande lapso, e se tem muitas conjecturas, né? Porque a própria Jane Austen, ela nunca foi casada, então tem até filmes, alguns bem horríveis, sabe? Que tentam tratar sobre, como foi a vida dessa autora, ela teve um grande amor e ficou desiludida, mas o que a gente tem de fato é que a Jane Austen, ela era dessa classe média, e ela usava muito os livros dela para criticar a sociedade local. Então, é muito comum você ter personagens estereotipados ao máximo nos livros dela, porque era a forma como ela fazia essa sátira, né? E principalmente os personagens mais abastados, sabe? Os personagens mais ricos das histórias dela, eles tendem a ser uma crítica, né? Sobre como aquela sociedade se comportava, porque a própria Jane Austen, como uma mulher e tudo mais, e escritora, também não ganhava tanto assim, muito da vida dela, ela dependeu da ajuda de outras pessoas, né? De morar na casa de um parente e tudo mais, porque se tinha muito essa estigmatização do fato de que a mulher não foi casada, né? Ela não tinha aquele homem pra prover o sustento dela, né? Essa crítica, eu acho que ela fica muito bem clara nos livros, assim. Acho que nos 3 que eu li, ela fica bem evidente de que é um livro diferente. Não é um livro de época tradicional. Eu acho que por isso que resistiu tanto tempo, né? Por isso que virou grandes clássicos, porque ele dá um olhar crítico pro período, que é um período que a gente costuma ver romantizado, essas coisas todas, e ela é ácida, na verdade. Sim, extremamente ácida, e até nos romances que a gente tem no livro, né, tem os personagens românticos, ao contrário de outras autoras da época que eram muito mais ácidas, as próprias irmãs Bronte e tudo mais, mas que tinham aquele final amargo, né? O único resquício que a gente tem, como se fosse uma resistência da Jane Austen, era ter aquela história do casar por amor. O que não era
a realidade da época, né? Mas era meio que ela se colocando na obra do tipo, pelo menos essas minhas personagens vão ter um final que me foi negado, sabe? Eu não só pra mim, como pra várias mulheres da época, né? Não se tinha esse conceito de amor romântico que a gente conversa hoje em dia, né? O casamento era muito mais uma negociação e sobre cumprir papéis e deveres e a pessoa, principalmente, ter um meio de sustento e de continuar a sua família, né? E você falou aí das irmãs Brontë, né? Elas com certeza devem ter lido Jane Austen, porque elas vieram depois dos livros da Jane Austen, né? Eu imagino que o Morro dos Ventos Uivantes, por exemplo, bebeu demais nessa fonte, porque ele tem essa essência, né? Ele é mais cínico, ele é mais... os personagens são mais canalhas. E é uma visão um pouco mais cética de tudo. Mas tá ali na obra de Jane Austen já, né? A gente que gosta muito de Jane Austen também, e tem muitos estudiosos lógicos, né? Comentam, né? Aquele famoso, né? Jane Austen andou pra outras pessoas correrem, sabe? Pra outras autoras correrem. Então, eu acho muito interessante isso. E às vezes eu fico muito chateada, porque acontece com Jane Austen, por causa do final feliz, né? Muita gente traduz de forma pejorativa a obra, sabe? E aí vai falar, é uma obra boba pra mulheres, de romancezinho. E tem um certo preconceito, às vezes, na hora de ler. Tudo bem que não é pra todo mundo, e tá super normal as pessoas não gostarem, mas você sabe, hoje em dia você sente um pouco de preconceito sobre a leitura de Jane Austen. Das pessoas acharem que é um romance bobo, feito para mulheres, e você perde essas nuances, né? Da crítica da época, dessas sátiras de como era aquela sociedade, e é uma parte, assim, meio triste, né? De como as pessoas encaram, né? Eu acho que tem um livro, igual eu peguei o Emma primeiro, com essa introdução, já ajuda muito, porque você tem essa visão crítica de como é que era, porque são 200 anos de diferença. Sim. Igual você falou, é um livro sobre nada, não acontece nada ali, absolutamente nada. E eu tenho um problema com esses livros de não acontece nada, e botando muitas aspas no nada, né? É tipo, sei lá, Ana Karenina. Ana Karenina é um grande voo a bailes. É muito falazada. Estamos falando sobre várias coisas. E não acontece muita coisa, de fato. Então, fica nessa. E os livros da Jane Austen tem esse... Vamos a bailes. Vamos visitar fulano. Nossa, vamos medir a sala pra saber se cabe os 22 casais que vão dançar na dança. Sabe? Parece uma coisa assim... extremamente fútil, e era mesmo, assim, mas era a sociedade da época da classe social ali, né? Então... Exatamente. Eu acho que Orgulho e Preconceito tem menos isso do que os outros. Os outros têm um pouco mais, assim. Mas eu li, o primeiro que eu li, Emma, eu pensava, meu Deus, eles vão visitar outra casa agora. Eles vão fazer um outro jantar. Eu não aguento mais jantar, sabe? A vida desse povo é jantar. Você vai ouvir o pai da Emma reclamar novamente sobre a brisa que está entrando pela janela e que isso vai causar um resfriado em alguém. Exatamente. E aí, por isso, e aí eu abrindo completamente, eu amo o Sr. Bennet nesse livro. Eu adoro ele. Porque ele é a minha personificação ali. Ele não quer estar naquele lugar. Ele claramente não quer. Sim. E ele deixa claro que ele não quer estar ali. E ele deixa claro, assim, a gente também, quando a gente até entrar em partes mais de spoilers e tudo mais, a gente vê também críticas ao Sr. Bennet, né, que a própria Jane Austen constrói nessa história, mas é muito engraçado, né, como você mesmo falou, que o Sr. Bennet, ele é aquela pessoa que ele não gosta disso, mas ele é forçado... Pela circunstância. Pela circunstância e pelo papel que ele deveria fazer. Por exemplo, o pessoal é muito sátiro com a Sra. Bennet, mas eu adoro essa personagem, tá? Eu adoro essa personagem totalmente fora do contexto e totalmente fora da caixinha, né, dela, mas você vê, chega a pessoa nova, um homem solteiro e com uma renda grande, ela tem 6 filhas pra casar, 5 filhos pra casar, e ela fica, meu Deus, eu preciso casar minhas filhas com esse homem, porque olha, essa renda vai sustentar elas, e elas podem ajudar as irmãs, e ela, Sr. Bennet, você tem que ir lá, pelo amor de Deus, faz a apresentação, porque senão a gente não pode ir na casa dele. E o Sr. Bennet só tá lá, tipo, não, socorro, eu não quero fazer isso. E ele vai. Ele é o famoso reclama, mas faz. Sim, é o famoso, eu não quero, mas se eu não for vai ser pior. Então deixa eu ir, que aí pelo menos ela me deixa um pouco em paz, sabe? Basicamente isso, assim. E aí, eu acho que
essas nuances trazem deixam o livro mais atual, fazem um retrato da época muito interessante, a gente vê, crítico, que dá um outro contexto pra gente hoje, né? Então, acho que ler a Jane Austen em 2020 e poucos tem esse caráter, né? De ver uma época anterior de forma crítica, que é sempre mais legal, assim. Você está dançando com a única moça realmente bonita do salão, disse o Sr. Darcy, olhando para as mais velhas das irmãs Bennet. É a criatura mais bonita que já vi, mas há uma das irmãs dela sentada logo atrás de você, que é muito bonita e muito agradável, me parece. Deixe-me pedir à minha parceira que o apresente. Qual? E virando-se, olhou para um momento para Elizabeth, até que, encontrando o olhar dela, desviou o seu e disse friamente: é passável, mas não é bonito bastante para me tentar, e não estou disposto, no momento, a dar atenção a moças desprezadas por outros homens. E a gente não tem como falar do livro sem falar do Sr. Darcy e da Elizabeth. Mr. Darcy e Elizabeth. Sim. É impossível, porque eles dão o título do livro, né? Ele é o orgulho e ela o preconceito. Exatamente. É maravilhoso. A gente pode falar que esse é o maior expoente de inimigos para amantes da literatura? Olha, eu acho que sim, viu? Porque é muito engraçado, porque você lê hoje em dia, você fala, ai, que batido, eles vão se odiar, depois vão se amar. Mas pensar que isso foi escrito lá atrás... É. Aí você fala, não era algo comum, né? Eles realmente era algo novo. Então eu acho que sim, seria um grande expoente. E é legal você ver algo tão antigo já tratando essa dinâmica e de um jeito muito divertido, tá? Eu, pelo menos, acho, né? Muito divertido como ela vai contando o desenrolar do casal, né? Todas as nuances, todo o orgulho e todo o preconceito. E também, embora a gente sempre fale, né, que é orgulho e preconceito, o preconceito é a Elizabeth, o orgulho é o Sr. Darcy, a própria Jane Austen gostava de dizer que ambos tinham um pouco de cada, né? Que era, assim, porque a própria Elizabeth, que é muito amada, e eu super entendo, você vê também algumas falhas, né? De pré-julgamentos que ela faz e como ela vai escalando as coisas, né? Várias falhas, na verdade, né? Exato. É que a gente adora passar pano pra ela, mas ela tem várias falhas, tá? Durante o livro que você fica, olha, piorou tudo a situação aqui. E o Sr. Darcy também não colabora, sabe? Ele demora pra, né? Começar demora pra caramba, né? Pra ajudar. Nossa, muito. Na verdade, ele tem que levar várias verdades na cara pra ele pensar, nossa, ninguém nunca me disse isso. Que coisa, né? E tudo que eu sempre ouvi do Sr. Darcy vem acompanhado de um suspiro. Ai, o Sr. Darcy. Que molho é esse que o Sr. Darcy tem? Então, você sabe que eu gosto muito, tá? De Orgulho e Preconceito, mas o Sr. Darcy, eu real fico às vezes meio na dúvida de que molho vem todo esse, porque assim, geralmente vem da pessoa que já terminou muito o livro e tal, mas eu falo que ele é um personagem que eu amo e odeio, tá? Porque eu gosto muito de quando você vê do outro lado, que a autora tenta mostrar o lado dele mais pra frente, você vê uma questão mais de, uma pessoa que se preocupa em tentar ajudar alguém que ele se sente responsabilizado pela tragédia que assolou, então ele tenta resolver e tenta não chamar a atenção, ao contrário de qualquer outra pessoa rica na época. Quando ele presta alguma ajuda, ele tenta manter oculto, né? Porque ele não quer se exibir com ela, ele quer ajudar de verdade, então muita gente fala, ele é um homem muito nobre, não no sentido da riqueza, né? Mas de ser uma pessoa que tenta ser justa, né? Quando ele tem todas as questões. Mas é muito difícil aturar o Sr. Darcy. Nossa, eu falo assim, o Sr. Darcy, ele é incrível na literatura. Conviver com uma pessoa assim não deve ser nada fácil, viu? Eu acho que não estaria esses suspiros todos se a gente tivesse que conviver. A não ser que você soubesse já da história. Aí, exato. Beleza. Mas você tendo que lidar desde o início, sem saber o outro lado... Você sendo a Elizabeth, por exemplo, né? É muito complicado, viu? E você sabe que tem até algumas histórias, porque como Jane Austen, ela cai no domínio público e ela também tem muitos fãs, inclusive da comunidade LGBT, existem... Ainda não foi traduzido para português até a última vez que eu vi, mas tinha um livro, depois eu vou até pegar o nome direitinho pra colocar aqui, mas tem um livro que reinterpreta a história como se o Sr. Darcy fosse uma mulher, né? E aí é um relacionamento sáfico. Legal.
E brincadeiras à parte, tá? A simples mudança de gênero já dá uma, assim, eles mudam algumas coisas porque não faria sentido pra personagem feminina, mas já dá uma aliviada, tá? Já irrita um pouquinho menos nessa dinâmica. Mas é incrível como o pessoal, depois que sabe a história, aí passa pano pro Sr. Darcy também, até porque o público, além do livro, né? Como essa adaptação da BBC é muito antiga, o pessoal também associa muito a figura do Colin Firth, né? Então, aí já tem muitas emoções, né? Pra se defender um Sr. Darcy. Mas eu digo que é complicado, tá? É complicado. Várias vezes eu me peguei lendo e falando, Elizabeth, eu queria que você terminasse sozinha. Chega! Para, mulher. Chega desse homem. Ele precisa de mais tempo pra se provar. Mas até então, ninguém sabe se eles se deram bem, né? O livro acaba. Exato. E fica é um ali. mistério, né? É. Ela vai aturar ele? Ninguém sabe ainda. Ninguém sabe. Aí você fala, como todo livro, né? Ele acabou em um momento chave, né? Depois que eles aceitaram e se casaram. Daí em diante, você pode imaginar que aquele casamento não deu certo ou que ele passou o resto da vida tentando se redimir. Né? Fica a critério de cada um. E além dos dois, a gente tem os personagens secundários também, né? A gente vai falar com mais detalhes na parte de spoiler, essas nuances todas da história, né? Mas os personagens secundários, igual você falou antes, eu acho que em todos os livros da Jane Austen, eles são um pouco mais arquetípicos, né? Eles têm características bem marcantes, eles focam naquilo ali que eles fazem e eles seguem ali pro resto da vida. Exato. Mas eu acho que em Orgulho e Preconceito eles conseguem dar uma escapulidinha um pouquinho mais do que nos outros livros. Que você tem uma história paralela para alguns personagens secundários que dá uma nuance maior. Então, sei lá, até a Charlotte, por exemplo, que é a amiga dela, que você tem uma história paralela ali, que você vê um crescimento da personagem. Sim, é incrível isso. E desses personagens secundários, assim, qual que você gosta mais? Olha, dos personagens secundários, embora a gente não tenha muito detalhes dela, eu gosto um pouquinho de como eles introduzem a Georgiana Darcy. Eu acho ela interessante. Mas tem uma personagem que eu adoro como ela foi construída, tá? E ao mesmo tempo eu adoro porque eu odeio ela. Que é a Lady Catherine. Nossa, vontade de socar a cara de uma velha. Sim! Mas eu adoro a construção dessa personagem, porque ela é secundária, mas ela é muito imponente. Mas a todo momento que ela aparece, é pra você revirar os olhos, sabe? Ela é detestável. Sim, e eu acho que isso ajuda muito mais a você humanizar o Sr. Darcy depois que o Mr. Darcy, depois que você conhece a Lady Catherine. Porque você fala, nossa, poderia ser pior. Podia ser muito pior, nossa senhora. Eu gosto muito da Lady Catherine. Eu acabo gostando, tá? Com o tempo, né? Do Mr. Collins, tá? Eu acho uma construção interessante dele. O primo. Também que é chato. É chato, mas o chato dele é muito um constrangimento da pessoa que quer sempre agradar. Então, eu não gostaria de estar na companhia dele, sabe? Sim, não, é irritante. Por isso que eu falei que eu gosto muito dos contracenos, de como é escrito. Porque ele é isso, ele é muito exacerbado, aquela pessoa que você fica, quer toda hora agradar alguém e quer toda hora pra passar, né? Aquela posição de, o famoso puxa-saco, né? E eu acho que a Jane Austen escreve ele de uma forma perfeita. E a própria Charlotte, eu gosto muito da Charlotte e às vezes eu fico até com... Eu entendo as escolhas dela, né? Mas eu fico com dó dela, porque o Collins é muito chato. Eu acho que no filme, né? Eu acho que ela tem uma das cenas mais bonitinhas, emocionantes, assim, quando ela fala por que ela vai casar com ele. Sim, acho que no filme eles escolheram uma boa forma de passar essa cena. Eu acho que ficou bem retratado ali, a forma como ela fez, como é que ela falou, explica bem os motivos, né, de por que ela escolheu aquilo ali. Sim, mas, não, total. Eu não consigo deixar de destacar a Jane, obviamente, né, além do que você já falou aí, mas a Jane, eu acho, ela é a própria encarnação da Poliana, e é bom, no final do livro, quando ela dá uma alfinetadinha de leve, assim, né, que fala, ela não é tão boazinha assim. Exato, é maravilhoso, tá? É uma viradinha da personagem, você fala, aí dá aquele gostinho de que ela cresceu nesse momento aí. Sim, também depois de tudo que ela passou, né? É importante você ver esse pequeno crescimento, né? Essa mudança dela, embora ela ainda escolha, porque é o estilo dela, né? Ser mais calma, né? Não ser tão mais efusiva, né? E do outro também é o Sr. Bingley, porque ele é um que eu gostaria de ter no convívio. Eu acho que ele é o amigo que você vai falar, vamos? Ele fala, vamos? Pra onde?
Quer dizer, ele não vai nem perguntar pra onde, ele só vai. Sim, ele é incrível, o Sr. Bean, que inclusive no começo do livro, não sei se você teve essa sensação, mas você até fica, cara, como que ele é amigo do Mr. Darcy? Porque assim, é tão oposto a personalidade de ambos, né? Porque até é intencional, né? Um todo caloroso e simpático, e ele fica animado com tudo que aquele pessoal daquele local conta pra ele e propõe, enquanto o Mr. Darcy fica revirando o olho, ai, nossa, que tédio, ai. Ou como a gente brinca, ai, pobres, meu Deus, né? Socorro. O Sr. Darcy, ele é quase a encarnação do Caco Antibes, né? Quase a encarnação do Caco Antibes, exatamente. Ele fica um passinho de ser o Caco Antibes ali. Faltou uma peruca loira pra ele virar o Caco Antibes. É impressionante como é que ele é. Ah, estou no meio de pobres. É bem isso. Você quer casar com uma pobre. Mas você falou que você gostou do Mr. Bingley. E o que você achou da irmã dele, da Caroline? Ah, então, aí é outra que merece soco na cara, né? 5 minutinhos de porrada sem consequência. A trocação franca, né? 5 minutinhos de porrada sem consequência. Fácil, assim, fácil. Ela com o Sr. Darcy ali, os dois juntos, maravilhoso pra poder destruir qualquer coisa. Sim, total. E desses personagens secundários, outro que também eu gosto, porque a gente ouve tanta história, lê tanta história que pensa, mas assim, realmente eles são secundários, mas movimentam o vário nada que acontece, né? Os vários nada que acontecem na história são movimentados por alguns núcleos, né? Tem o da Charlotte, tem o dos Bennet, tem o dos Bingley, mas a gente tem o George Wickham, né? É outro também que... um canalha de marca maior, né? Sim, e o canalha... o clássico, né, cafajeste, que quando aparece a primeira vez você pensa, nossa, que homem elegante e gentil, né? Totalmente o oposto do insuportável do Mr. Darcy. E é gostoso como a Jane Austen vai trabalhando e você tem uma reviravolta na história, né? Na hora que você vê, ele tá com a mão no seu bolso roubando sua carteira. Exatamente. Eu acho isso, esses exageros, ou como ela vai tratando o cotidiano, e você vai tendo, conforme você vai convivendo com os personagens. Alguns você só vai ter a confirmação que era aquilo mesmo que você pensou, e outros você vai ter nessa reviravolta, é o que me faz mais gostar da escrita dela, né? Como ela vai levando de forma sutil essas mudanças, né? Essas variações. E tem uma parte, a gente pode conversar na parte de spoiler, envolvendo esse personagem, que eu realmente não vi vindo no livro. Pois é. Aquilo ali, e olha que o livro da Jane Austen, você consegue ver o que as coisas estão vindo. Elas estão ali bem desenhadas. Essa, particularmente, eu olhei e falei, uai, como assim? De onde isso veio? Do nada, é isso, né? Então, beleza. E eu aceitei, porque faz sentido, na verdade. É isso que eu falo, não tem nada lá que não faça sentido, tá? Porque, como você falou, não é um livro muito, de mistério, ou que do nada fala, te enganei, você não sabia disso. Você vai acompanhando, então algumas coisas você já vai imaginando e você fica feliz ou não quando acontece, né? Porque você já estava prevendo aquilo, né? Ela já estava preparando o terreno. Mas eu gosto dessa pegadinha do Mr. Wickham, tá? Do George Wickham. Eu gosto. E antes da gente ir pra parte de spoiler, né? A gente tem também uma série de adaptações de Orgulho e Preconceito. Eu vi só o filme, já vou deixar bem claro aqui. Eu vi, inclusive, há 10 minutos antes da gravação, eu terminei de ver o filme, tá? Então, eu tô com ele muito fresco na cabeça. Gostei do filme, achei um bom filme. Quero te ouvir aí também. Mas ele é raso, porque 2 horas de filme só, não tem como condensar essas tramas todas paralelas ali. Faz um bom trabalho. Acho a Elizabeth Bennet pela Keira Knightley maravilhosa. Aí eu não lembro. Não é o Basco odeia a Keira Knightley. Ou é o Basco odeia a Keira Knightley? Eu já não sei. Basco, se você odeia a Keira Knightley, você está errado. Revise isso. Aquelas. É porque eu tenho um amigo que odeia a Keira Knightley e outro que odeia a Anne Hathaway. Eita. E aí eu confundo. O Basso é um dos dois. Vamos saber. Basso, deixa nos comentários. Ele é um dos dois. Eu acho que é a Anne Hathaway, porque a gente foi assistir, quando eu tava lá na casa deles, a gente foi assistir aquele filme de Natal. Sei. E ele revirava o olho. Eu acho que tinha então pode ser Anne Hathaway. Mas eu não tenho certeza. Eu tenho um outro amigo meu que então odeia a Keira Knightley. Mas ela tá ótima nesse filme, eu acho, sim. Mas eu queria ouvir o que você achou do filme, as outras adaptações. Você viu, você falou que você leu aí fanfics, né, de Orgulho e Preconceito. Mas você deve ter lido Orgulho, Preconceito e Zumbi também, né? Eu assisti Orgulho, Preconceito e Zumbi, tá, gente? Nossa, o buraco é mais embaixo ainda. Nossa senhora. Eu assisti. E assim... gente, é uma galhofa, tá? Vamos começar por esse. Orgulho, Preconceito e Zumbi. É uma galhofa. É naquela fase que tava modinha fazer filme... Todo mundo queria ser
o Todo Mundo em Pânico de algo, né? Do momento. Então, o pessoal teve várias dessas Teve um dessas Abraham filmagens, Lincoln, Caçador de Vampiros. Assisti também. Teve aquele do Crepúsculo. Eu assisti todos esses. Gente, eu gosto de filme galhofa, tá? Alguns... Às vezes eu fico, Fernanda, por que você faz isso com o seu tempo? Mas acontece, né? Não tem amor próprio. Eu também tenho... Eu assisto todos os filmes da Larissa Manoela e da Maísa. Ah, então você me entende, olha só. Meu objetivo no momento é assistir toda a filmografia da Larissa Manoela. Faltam 2 filmes só. Olha só, depois você faz um episódio aqui no Perdidos pra falar. Filmes da Larissa Manoela. Mas esse do Orgulho, Preconceito e Zumbis é a galhofa clássica, é engraçado, eles estereotipam alguns personagens, lógico que eles mudam muita coisa, gente, porque afinal de contas tem uma epidemia zumbi. Eles dão um protagonismo bem grande pra Elizabeth, porque aí ela vira uma pessoa que ela vai sair na porrada com zumbis, vai matar zumbi a espadada, sabe? Coisas do gênero. Normal. Normal. Super dentro do tom, tudo certo. Super dentro do tom. Eu acho que, assim, não é desrespeitoso com a obra, tá? Porque claramente é um filme que tá fazendo uma sátira, tá fazendo uma palhaçada, né? Não é um filme que se leva a sério. E ele é divertido, tá? Se você gosta de filmes assim, né? Deixando bem assim, né? As aspas, né? Se você gosta de filmes assim, eu acho que ele vale a pena. É engraçado, tá um dia lá de bobeirinha, assistir, vale a pena. Agora, de outras adaptações que eu assisti mais direta, né? Teve a série da BBC, que eu assisti, que é a de 1995. Essa eu quero muito ver, na verdade, porque geralmente quando fala de Orgulho e Preconceito, fala que essa é a melhor adaptação de Orgulho e Preconceito. Eu sempre segurei pra assistir, porque eu queria ler o livro em algum momento. Eu sei da existência dessa série, eu sei da existência dessa série há muito tempo, já sabia da fama do Colin Firth a partir dela e tal. Eu falei, não vou ver, porque eu quero ler o livro em algum momento. Agora chegou o momento, eu já li o livro, já vi o filme, agora eu vou ler a série. Ler a série é foda, né? Vou ver a série. Então, a série eu acho ela muito bem feita, tá? Se preocuparam muito com a questão de como... Eles, por exemplo, na série eles não fizeram a mudança que eles fizeram, que foi feita no filme de 2005, né? A série se passa no mesmo período que a história no livro, né? O filme de 2005 eles adaptaram, passaram uns anos pra frente, até por questões estéticas da filmagem, né? Que eles acharam que ficaria mais bonito na tela, né? Em questão de roupas e tudo mais. Teve uma mudança no filme famoso, né? Do de 2005. A série não, ela é mais fiel ao livro e é uma obra da BBC. A BBC, ela é clássica, né? Nessas adaptações de livros ingleses, né? De contar as suas histórias. E essa foi muito bem feita. E eles também... É mais fácil ser fiel, porque é 6 episódios, né? São 6 episódios contando a história do livro, e o livro não é tão grande, ele tem 200 e poucas páginas, né? Então eles conseguem dar a nuance para todos os núcleos, igual é o livro. Então você tem mais bem adaptado o núcleo dos personagens coadjuvantes, então você vê mais a Charlotte, você vê com uma cadência menor, né? E o Colin Firth também é muito mais encantador do que o cara que faz o Mr. Darcy no filme, que aquilo lá é um saco de pão vazio. Não, pra mim, totalmente, o Colin Firth, mas até no filme eles dão um ar diferente pro Mr. Darcy, é meio proposital, tá? Eles fazem uma mudança na personalidade do Darcy no filme. E o Colin Firth da série, além de ser o Colin Firth, que é maravilhoso, ele faz o Mr. Darcy mais fiel ao livro, né? E a própria Jennifer L, ela também faz uma Elizabeth mais fiel ao livro, porque a Keira Knightley é incrível, mas a Elizabeth dela também é um pouco diferente. Ela tem algumas nuances que ela é muito mais explosiva, mais ousada, de dar respostinha. Tem isso no livro, mas a do filme é mais, sabe? Ela é mais exacerbada, né? E tem mudanças clássicas, né? A do filme pega esses pontos como centrais ali pra destacar a personagem, né? Então todas as vezes que ela é impertinente estão no filme. Exato. Só que ela não é só impertinente no livro, né? Ela tem outros momentos. Mas não que eu acho ruim. Eu acho que foi uma boa adaptação para tipos de mídias diferentes, né? E qual que é a sua preferida? E inclusive, não precisa de ser adaptação, mas qual que é a sua coisa preferida envolvendo Orgulho e Preconceito? Olha, a minha preferida é o filme de 2005, tá? Eu adoro esse filme. É o meu comfort movie, tá? Eu adoro assistir esse filme. Tô num dia meio tristinha, vou assistir esse filme. Eu adoro. Termino com aquele quentinho
quentinho no coração. Mas uma adaptação que eu gosto muito e que foi o que me fez gostar muito do Colin Firth, que não é uma adaptação tão direta, mas todo mundo sabe que é uma adaptação, é o Diário de Bridget Jones. Eu sei que hoje em dia você assiste, tem muitas questões de gordofobia e tudo mais, mas eu gostava muito de assistir o Diário de Bridget Jones. Era aquele tipo assim da comédia romântica que eu me divertia assistindo. E eu gosto de como eles adaptaram, né, a história e principalmente adaptar livremente, né, mas trazendo pros dias atuais, né, que ela é contemporânea. Eu acho que tinha ficado bem divertido, né. Eu fiz uma maratona de Bridget Jones recentemente, que eu nunca tinha visto nenhum dos filmes, assim, só primeiro eu vi passando, e meu Deus, é um absurdo atrás de absurdo. Não, é muito. No final, o primeiro filme eu achei legal, o segundo filme é completamente desnecessário na vida, Uhum. e aí chega o terceiro, e eu pensei, uai, esse é o melhor dos 3, dos 4? Sim, Como assim? Aí no quarto filme, que é uma galhofa pura, eu já tava, agora eu aceito tudo que essa mulher vai fazer. O quarto filme eu gostei que eles não se levaram nada a sério, né? Eles É. falaram, vamos abraçar o impossível, a galhofa. E é isso, porque a Bridget é muito galhofa, né? A personagem da Bridget, ela é totalmente o oposto do que seria uma Elizabeth, né? Mas eu amo passar vergonha alheia com ela, tá? Eu me Nossa. divirto muito. Pelo amor, no final eu já tava assim, beleza, agora eu já aceitei essa mulher, tudo que ela fizer, eu espero que tenha mais um filme com ela com 60 e poucos anos, Sim, e é isso. Tô de boa. Já tô dentro já. Sendo que o filme terceiro, que é o bebê da Bridget Jones, é maravilhoso. não, é incrível, o bebê da Bridget Jones é muito legal. E assim, eu gosto muito do primeiro, porque eu acho que o trio tava incrível, tá? Porque a Renée Zellweger, o Colin Firth e o Hugh Grant, cada um tá perfeito no seu personagem. Sim. Sabe? Até porque o Hugh Grant, até pra quem só conhece os filmes dele mais recentes, né, esses mais dos anos 2000, ele vestiu muito bem a carapuça do canalha, né? Nossa, como combina com ele, né? Ele tem uma carinha de canalha, né? Tem. E até engraçado você ver uns filmes mais antigos dele, como Galanzinho. Galanzinho, tipo, como Três Casamentos e o... Quatro Casamentos e um Funeral. Quatro Casamentos e um Funeral. Ou o que ele faz com a Julia Roberts, que agora me fugiu o nome. Notting Hill, né? Ah, sim. E aí você fala, e ele é todo bonzinho, todo fofinho. E aí depois eu fico, nossa, eu amo ele canalha. Ele canalha em Bridget Jones, dá vontade de socar a cara dele. Sim, muito, muito. E o Colin Firth já é o homem todo sério, né? Responsável, respeitável, mas que tem um coração mole que você não sabe, né? E está oculto. E a Bridget, como você falou, ela é apaixonante. Nossa. Mas esse não é um podcast sobre Bridget Sim. Jones. Vamos agora pra parte de spoiler desse livro. Vamos lá. O senhor está enganado, Sr. Darcy. Se supõe que sua declaração de alguma forma me afetou. Apenas me poupou a preocupação que sentiria ao recusá-lo se tivesse se comportado de maneira mais cavalheiresca. Qualquer que fosse a forma pela qual o senhor me oferecesse a sua mão, nenhuma me tentaria aceitar. Então vamos começar com a parte de spoiler, falando primeiro casal Elizabeth e Mr. Darcy. Você compra a virada dos dois, do Enemy to Lovers? Olha, eu compro, como eu já falei até antes, eu tenho meus mixes feeling, depende da época que eu tô lendo. Tem momentos que eu fico, Elizabeth, fica sozinha, né? Manda esses homens pastar e fica sozinha. Tem época que eu leio e falo, tá, vai, ele tá se esforçando. Eu assim, mas não compra tudo não, ainda exige mais retratação, aquelas, né? Mas eu acho plausível, tá? Acompanhando a história, essa virada de chave dos dois, porque, de novo, não é feita do nada, ela vai sendo construída aos poucos. Mas eu adoro os memes, né? Eu gosto do momento de virada, exatamente, que acontece, que é o momento da carta. Porque Sim. eu acho que, e aí a gente tem que, eu acho que o Mr. Darcy nunca deixou, ele gostou da Elizabeth desde o primeiro momento. Ele não tem a parte do enemy, o enemy era só ela. O enemy dele, eu acho que era a condição social dela, sabe? É o Cacon-Tibes falando mais alto. Exato, do tipo, eu não posso fazer isso porque... Ela é pobre. Ela é pobre. Não, por sinal, o primeiro pedido de casamento, que depois a gente já que tá no spoiler, no filme eles fizeram uma adaptação muito diferente, né? Fez um momento muito mais bonito até de se ver,
ver, né, visual, ficou incrível, na chuva, tal, mas o pedido de casamento do Mr. Darcy é o famoso meme, né? Olha, eu sei que você é feia, pobre, burra, sua família é ridícula, mas eu aceito casar com você mesmo assim, tá? Eu tentei não querer, mas já que eu não consigo, eu te aceito. Casa comigo. É, um grande, tipo, eu tô aqui, eu gosto de você, mas assim, é meio ruim, né? O que a gente vai acontecer com a gente, mas tá de boa, eu vou cumprir esse papel. Sim, exatamente. E é uma delícia, não é que ela fala que não. Eu não tô afim. É isso. Eu te odeio por vários motivos. E aí, ele vai lá, puto, e escreve uma carta pra ela na força do ódio, né? Porque aquilo ali Exato. é uma carta escrita na força do ódio. Primeiro, confessando que ele barrou o casamento da irmã dela. Falou que, olha, então, não ia deixar meu amigo casar com outra pobre, não. Só basta eu casar com uma pobre. E pobre de família interesseira, que claramente só queria o dinheiro do meu amigo. A família que é um problema. Odeio essa sua família. E depois, aí que entra a parte da redenção, né? Porque aí que ele mostra quem que ele é de verdade, que é um cara que realmente se preocupa com as outras pessoas, quer fazer o melhor ali e não quer o holofote pra ele. Que eu acho que aí é o grande problema, né? Porque como ninguém sabe que ele tá fazendo as coisas boas, só quem tá muito próximo dele sabe. Que aí, quando vai lá na casa dele com a governanta, ela tece elogios pra ele. E todo mundo fica, Não, os tios da Elizabeth são incríveis, tá? Nesse Sim. momento. Porque eles ficam, nossa, Elizabeth. Aí quando mostra o busto, né, que eles falam, ele era tão bonito assim, como parece. Aí ela engole em seco e fala, ele era, né, mas eu rejeitei ele. E até tem esse conflito dela, né? Ela fica, nossa, eu poderia morar nessa casa, né? Olha só. E é muito divertido esse momento, porque eu acho que são momentos, é muito importante essa virada, né? Depois da carta, e quando a Elizabeth vai fazer essa viagem com os tios, né? Porque a irmã já está em Londres porque tava tristinha, né? Eu queria também, quando eu tivesse tristinho, ir pra Londres. Não é bom. Você tá tristinho, vai ficar um tempo lá. Eu tenho uma questão, que esses livros todos de época, tem uma questão importantíssima, que é, você vai visitar alguém, se você não ficar 3 meses, é falta de educação. É falta de educação e nem compensa a viagem, né? Porque demora tanto pra chegar. E eu penso, meu Deus, se eu for visitar alguém, eu ficar mais de uma semana, eu quero morrer. A pessoa também vai querer morrer, tem outras coisas pra fazer, chega. Fala, eu tenho saudade da minha casa, né? Não, é bem isso. E tanto que essa viagem da Elizabeth é muito longa, né? Que eles estão viajando por vários locais. E outra coisa que você vê esses livros de época que é engraçado, essa normalidade de pessoas muito ricas deixarem partes da sua casa pra exposição, sabe? Alguém pode ir lá fazer uma visita. Vou ali ver as estátuas da casa de fulano de tal. Nunca na minha vida. E aí ainda a governanta, né? Vou mostrar os cômodos, deixa eu fazer essa visita guiada por essa casa. Incrível. Mas essa mudança dele na carta ali, né, que eu tava comentando, que fala toda a questão do Wickham, eu acho que aí dá a humanidade pro personagem que tava faltando ainda. Que é, obviamente, proposital, né, essa coisa toda da construção dele. Mas ali você vê exatamente quem que é o Mr. Darcy e por que ele aí sim merece adoração de quem vai estar perto dele. Aí você entende por que o Bingley é amigo dele. Sim. Você entende por que a governanta fala tão bem dele depois, né? Sim, ele se mostra um amigo muito leal, né? Ele é muito leal e muito preocupado com os interesses do amigo e com a felicidade, né? Desse amigo. Porque ele também, você nota até na carta, aquele tom, assim, embutido de que o Mr. Darcy também percebe que o Mr. Bingley é muito bonzinho. Talvez muito ingênuo, e que essa ingenuidade, ele pode ser um alvo fácil de pessoas mal intencionadas, meio que ele chama pra si. Exatamente, ele fica na questão de proteger o amigo ali, né? Sim, e você vê, tem até no filme, mas tem no livro, porque até depois, no final, quando a Jane e o Bingley, eles viram um casal e tal, você tem muito essa nuance do tipo, que o próprio pai faz essa piada de, eles vão ser amados e passados para trás por todos os funcionários, né, porque eles são muito bonzinhos e não vão nem ficar tristes com isso. É maravilhoso, porque, de novo, essa coisa do personagem muito ingênuo, né? Porque ele é tão bondoso que ele é ingênuo, que ele pode ser um alvo fácil, né? Pra alguma pessoa mal intencionada. Na hora que o pai falou isso, eu, sinceramente, dei uma risada alta. Eu falei, ele tá certo, vai acontecer exatamente isso. Eles vão eles vão ter uma grana boa e não vão conseguir viver, porque eles vão ser muito bonzinhos os dois juntos. Exatamente. E você vê que a própria Elizabeth, ela tem essa preocupação com a própria irmã. Ela tem essa preocupação
com a Jane. No livro, não é uma relação tão próxima assim, elas também não têm tantos esses momentos de confidências igual tem no filme, né? Foi uma escolha. O filme eu achei uma coisa legal dele, é que ele mostra a balbúrdia que devia ser aquela casa. Não, imagina. Socorro. Mas o filme também, você vê que o filme escolhe, propositalmente, fazer os Bennets um pouco mais pobres do que no livro. Sim, né? sim. Lógico que perto da época, assim, eles tinham empregados, então assim, não era tão pobre assim. Mas ele é um pouco mais. Mas de fato, imagina a balbúrdia da senhora Bennet. Com 5 meninas em casa. E aquela loucura, e você tem a personagem da Lídia, que é uma doida. Igualzinha a mãe. É, uma doida varrida. A gente não falou dela na primeira parte, porque eu tava guardando pra parte de spoiler, mas é uma doida varrida. Total. E você vê como ela realmente parece a versão mais nova da mãe dela. Inclusive quando chegam os militares, porque tem aquele período que chegam os militares no local, e a mãe tá igualzinha a ela. Ai, militares, vamos Lembra lá ver da os época homens dela? soldados. Sim. Vamos jogar lencinho pro militar pegar, participar dos bailes, vai ter muito baile. Então você vê que eu gosto muito da mãe, né, da senhora Bennet, embora ela seja uma, nossa, avoada total, mas você nota que ela é uma pessoa que, obviamente, né, casou muito cedo, mas que ela queria ter essa vida, sabe? Essa vida, ela sente saudade dessa juventude, quando ela podia frequentar bailinhos e ela não tinha que ter a casa com tudo isso de filha e pensar no casamento. Ou o famoso, ai, meus nervos, né? Que tudo é os nervos dela. Não, basicamente, e a fuga da filha dela destrói ela, né? Porque acaba com as pretensões, assim. Não, e não só com as pretensões da filha dela, porque é a fuga da filha mais nova e acaba com as pretensões de todas as demais, porque pela época... Vai desgraçar a família. A família inteira vai ficar mal falada. Quem vai querer casar com uma das irmãs que a irmã mais nova fugiu com um homem, sem ser casada? Aí vira toda aquela coisa, meu Deus, o que vão falar, né? Estou desgraçada, minhas filhas nunca mais vão casar. E como elas vão sobreviver? Porque o Sr. Bennet vai morrer. E ela já começa a matar o Mr. Bennet, né? Você vai morrer. E eles vão tomar nossa casa, e a gente vai ficar sem ter onde morar, e a gente vai ficar na rua, vai depender de parente, não sei o quê. Nossa senhora. Não, ela é a famosa pessoa ansiosa, já pensou todo o cenário futuro de que ela ia ficar na rua, ia depender do irmão, ia ter que ir pra não sei onde. E você vê que nessa hora que a Lídia foge, a própria Elizabeth, que não costuma ter muita paciência com a mãe dela, até ela se compadece, né? De como... Porque ela sabe que a situação realmente é séria, né? E ela se compadece da mãe. Mas, e aí é um momento que você até fica, não, coitada da senhora Bennet, eu até concordo com ela, né? Aí... a gente tem a reconciliação, né? Que a gente não sabe, porque tem todo aquele drama. O Wickham enganou a Lídia, que era uma criança, praticamente, e fugiu com ela. E aí, a família já pensa, ele vai exigir dinheiro pra casar com ela. E a família não tem esse dinheiro, né? Todo pra pagar. Claro que ele poderia exigir muito. Aí chamam o tio, né? Que tava viajando, ele vai ajudar. Aí sai o Sr. Bennet e o tio. E aí a Elizabeth também já começa, meu Deus, isso pode ir pra um duelo, né? Meu pai pode morrer. Ele. Porque meu pai é mais velho e ele é um militar. Então, assim, se tiver que ir pro duelo pra defender a honra da minha irmã e da família, eles vão morrer, aquele drama, né? E aí, quando voltam, que o Wickham aceitou o casamento, e o próprio pai fala, o seu tio deve ter pagado muito dinheiro, né? Pra ele aceitar casar e tudo mais. E aí você fica, agradecer. E aí eles casam. E aí você tem a notícia que eles vão visitar a família depois de casados, né? E a Lídia chega, nossa, gente, biruleibe total das ideias. Olha, irmãs, eu casei mais nova que vocês. Ai, vocês são atrasadas, olha só, meu anel. E aí você pensa, a mãe vai matar ela, né? Ela ficou toda nervosa, toda Não, a senhora Bennet, uma filha casada, que alegria no meu coração. É hora de dar tapa na cara de todo mundo falar, acorda, mulher, pelo amor de Deus. Não, totalmente. É outra, e a Lídia, né? Ai, minhas irmãs, venham ficar um tempo comigo que eu arranjo um marido pra vocês também. Tudo que as irmãs não queriam era o marido. Tava tudo certo. E aí você fala, não, realmente, as duas são doidinhas, né? Porque quando você pensa que vai ter uma ideia lógica, é mais loucura, né? Enfim, né? É uma loucura total essa personagem. Eu olhava assim e pensava, meu Deus, eu não gostaria de ter essa pessoa na minha vida nunca. Imagina que loucura. Um estresse. Que loucura. E aí você pensa, ainda bem que ela foi morar longe. E o casamento deu completamente errado, porque não ia dar certo.
Não ia, ela ia estar atada a um homem que, assim, não é só a questão do romance, de não gostar dela, mas um homem que não queria aquilo, né? E que era um completo vigarista, né? Mas eu fico às vezes com pena da Lídia, tá? Principalmente por ela ser tão nova, né? Mas tem muito aquela coisa do fatídico do... Olha o que ela arranjou pra ela mesma, né? Olha, não seriam isso as consequências das minhas escolhas? Exato, bem isso. É a mensagem que fica no final. Embora a própria Elizabeth tenha essa... Ela se compadece do destino da própria irmã, e que é tão alheia que não percebeu o buraco que ela se enfiou, né? As outras duas irmãs são zero à esquerda também, né? Então, quase não tem nada sobre elas direito. Exatamente. As outras duas nem é digno de nota, de fato. Mas você tem um pouco a que é mais religiosa, né? Que até queria casar com o primo, não acharia tão ruim. Casar com o primo que era da igreja, mas... você não tem tanta informação. Mas eu acho que o principal aí de história mesmo é a Jane, né? Que eu acho que, pra mim, é uma das personagens mais legais do livro inteiro. Até pela forma dela se comportar, a forma dela agir, dela ir diante das situações. Eu acho que ela, tirando o Mr. Darcy e a Elizabeth, é a personagem mais bem construída da história, assim. Sim, totalmente. Ela tem todas as facetas, embora ela tenha uma personalidade bem diferente da Elizabeth. Mas você vê que ela e a Elizabeth é muito contraste pra dizer, olha, elas são diferentes da família. Sim. A família caótica delas, elas não são iguais. Elas são as mais velhas, elas são maduras e elas têm noção da vergonha que a família às vezes passa, né? Elas não são alheias a isso. E elas têm uma postura diferente, uma postura mais digna, né? E principalmente a Jane. E a Jane, além de tudo, tem toda a questão de ser uma pessoa muito bonita, mas que não é vaidosa, né? Ela não se envaidece do fato dela ser tão bela, né? De se achar superior a isso. Ela é muito humilde, né? Ela vive a vidinha dela ali, ela sabe o lugar dela, onde se colocar, como fazer. Eu acho que isso é uma boa construção da Jane Austen, fazendo essas duas personagens sendo oposto da mãe, quase, assim, né? Porque a mãe é o caos em pessoa. Sim, totalmente. Aí você tem duas personagens que são uma calma e outra sarcástica, de acordo com a situação, e que vão tentar contornar a parte social ali, tentar meio que salvar a família, né? Salvar a honra da família ali. E são as duas que conseguem bons casamentos, né? Pelos olhos de todo mundo. Sim, conseguem os melhores casamentos, que o pessoal, inclusive, já se esperava, né? Que elas iriam conseguir. Mas você sabe que tem uma curiosidade muito engraçada sobre a escalação para as atrizes, né? Desse filme, do filme de 2005, para fazer esses personagens, né? Não, a qual Jane, que é? A Jane é a belíssima da Rosamund Pike, né? Sim. E a Elizabeth, Keira Knightley. E aí tem uma vez que a Keira Knightley tava num desses talk show e ela falando que ela queria muito fazer Elizabeth quando saiu o filme. Ela queria muito ser esse personagem. Só que o diretor, na época, não queria ela, porque ele falou que não faria sentido no filme. Ele achava pouco provável ser convincente que dizer que ela não era bonita. Não tão bonita quanto a Jane. Mas aí disse que ela insistiu pra conversarem e ele aceitou sair pra conversar com ela, sabe? Vamos tomar um café e vamos conversar, né? E ela falar. E aí ela disse que ela foi muito agradável. E disse que ele, depois que ele viu ela pessoalmente, ele, não, acho que é possível, dá pra ela ser Elizabeth. E aí ela falou que ela não sabia se era um elogio. Não. Mas é porque a Rosamund Pike é muito bonita também, né? Tem esse detalhe. Sim, demais. E aí eu tenho essa coisa que a Keira Knightley é muito simpática, que ela falou, olha, eu não sei se isso foi um elogio, se ele achou que eu realmente sou uma boa atriz, ou que eu tava muito interessado, ou se ele achou que eu não era tão bonita assim, pessoalmente, né? Acho que era a segunda opção, né? Mas sim. Eu também acho. Tenho certeza de que é generosa demais para zombar de mim. Se os meus sentimentos ainda são os mesmos de abril passado, diga-me de uma vez. O meu afeto e os meus desejos não mudaram, mas uma única palavra sua me silenciará para sempre. Eu acho que a gente pode ir encerrando por aqui. Acho que a gente já falou bastante do livro. Tem mais alguma coisa que você gostaria de destacar dele? Alguma coisa que você gostaria de falar das adaptações? Olha, eu
acho que, assim, como é uma história muito batida, acho que mesmo quem não leu já meio que sabe, né? Acho que não. Eu só queria enfatizar para as pessoas lerem. Ele é rapidinho de ler, tá? São 278 páginas e é uma escrita muito gostosa, tá? Não é difícil de acompanhar a escrita da Jane Austen. E eu acho que é uma história, assim, muito reconfortante, sabe? Mesmo que nada aconteça, nada acontece que é divertido você ir acompanhando os personagens, porque ela faz você se importar com aqueles personagens, né? Então eu acho que isso que ajuda. E das adaptações, assistam. A da BBC é incrível. Assistam também o filme, é meu favorito. Mas assistam também as mais de comédia, tá? É divertido também ver esse outro olhar. E eu acho que a Jane Austen gostaria, sabe? De ver uma obra dela também sendo feita uma sátira, trazendo pros dias atuais, porque ela gostava de fazer essas sátiras. Então eu acho... O livro dela é uma sátira, uma grande sátira, né? Então... Exato. O livro dela é uma grande sátira, então eu acho que ela gostaria, né? De ver as pessoas trabalhando em cima, assim, da obra. E eu super recomendo. É aquele momento, assim, tá meio, assim, à toa, que assistiu um filme gostoso, vai ver o filme, tá com mais tempo, vai ver a série. O figurino é incrível de série. Pra você ver uma contextualização histórica, é muito bacana. E as atuações são sempre incríveis, então eu acho que vale a pena. Maravilha, Fernanda. Eu te agradecer demais. Eu assino embaixo tudo que você falou aí do livro. Ele é gostoso, muito gostoso de ler. Eu li ele até rapidinho mesmo, assim, de tempo. E olha que eu tava com pouco tempo pra poder ler. E eu engoli ele. É gostosíssimo de ler, é divertido, é engraçado. E tem essa sátira que é muito na cara, assim. Mas, enfim, eu assino embaixo tudo. E queria te agradecer demais por ter aceitado o convite, por estar aqui. O bate-papo foi ótimo. E onde que as pessoas conseguem te encontrar nessa internet de meu Deus? Olha, eu que queria agradecer o convite, tá, gente? Eu adoro aqui o Perdidos na Estante, então é muito bom estar aqui participando, podendo conversar, assim, esse bate-papo gostoso sobre uma obra que eu gosto e sempre tento indicar para as pessoas. Eu não sou muito de ficar postando nas redes sociais, tá? Eu fico mais lá para ver os memes, aquelas, né? Mas vocês podem me achar lá no Blue Sky, na conta Fê Cortez, só que é T mudo, né? T e Z no final. Às vezes eu tô lá postando alguma coisa, interagindo com a Domênica e coisas do gênero. E podcasts vocês podem me encontrar em alguns episódios do RP Guacha, tem alguns que eu participei lá, super indico. E no Buraco Atrás do Pôster. O RP Guacha é um podcast de RPG que conta histórias curtas, né? Numa partida só, e ele é feito em forma de dramatização. Então, os jogadores participam, fazem uma pequena aventura, e os personagens secundários são dramatizados, e é tudo editado e lançado como um audiodrama. Muito bem feito. E o Buraco Atrás no Pôster é um podcast que fala sobre games. O pessoal se propõe a jogar, é por temporada, eles jogam os jogos da temporada, sempre avisando pros ouvintes, para se os ouvintes quiserem ouvir também, e depois fazem todo um comentário, fazendo análise. Eu apareci lá, fazendo análise do jogo de Silent Hill, então, não só de romance eu gosto de terror também, então, se vocês quiserem, é só lá seguir, super recomendo, e é isto. Eu sempre destaco, eu tenho que ouvir o RP Guacha, porque Basto Domênica recomendo demais, mas eu nunca joguei uma partida de RPG na minha vida. Olha, eu acho que você gostaria, porque... Eu nunca joguei. A parte sistemas complexos, porque tem RPG de tudo, desde o sistema mais simples, como o do RP Guacha, como sistemas mais complexos. Mas eu acho que a mecânica do RPG, ela é muito compatível com pessoas que gostam de literatura, porque é muito você trabalhar a imaginação, né? São histórias, né? Exato. O principal pra mim do RPG é isso, contar uma história e as pessoas que estão jogando ajudarem a contar essa história, e é isso que faz ser único, né? Juntar as ideias de todo mundo, de quem criou a história inicial, de quem jogou, e fazer um grande show, né? No final. Eu acho que você ia gostar, hein, Frango? O Basto fica me xingando que eu nunca joguei na vida. Então um dia eu vou entrar numa mesa. Mas é isso, então... Esse foi o episódio, foi muito bom. Semana que vem eu tô de volta, inclusive, porque teoricamente a gente tem o episódio de indicações de maio, mas talvez a gente vai fazer uma coisinha diferente aí, talvez não vai ser um episódio de indicações, tá? Então fiquem de olho. Quem ouviu os últimos episódios de indicação talvez já vai saber mais ou menos qual que vai ser o tema, mas semana que vem tamo de volta. Obrigadão, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.
Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. A apresentação é minha, do Frango, e da Fernanda Cortez. A pauta também foi minha, a produção de Domênica Mendes, o assistente é o Leonardo Tremesquim, a edição do Ace Barros, a narradora da vinheta é a Jo Bonner e a montagem da vinheta é da Isso Aí Design. Nesse episódio foram lidos trechos do livro Orgulho e Preconceito, escrito pela britânica Jane Austen em 1813. A edição utilizada foi publicada pela editora Nova Fronteira, com tradução de Laura Alves e Aurélio B. Rebelo. Logo que Elizabeth recuperou a alegria, quis que o Sr. Darcy explicasse como se apaixonara por ela. Como pode começar? Perguntou. Posso compreender como continua encantado, depois que começou. Mas o que foi que o atraiu em primeiro lugar? Não posso estabelecer a hora ou o lugar, o olhar ou as palavras que formaram a base. Foi há muito tempo. Eu estava no meio e ainda não sabia o que tinha começado.